Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós neste dia, neste domingo especial, domingo qual nós estamos na presença do Senhor para adorá-lo, louvá-lo em espírito e em verdade e também estudarmos a sua palavra. Para esta manhã, eu convido os amados irmãos a abrirem em suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dos versos 34 ao 38º. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dos versos 34 ao 38º. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade de que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e fez que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Após termos lido a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dos versos 34 ao 38º, convido os amados irmãos a uma oração. Bondoso, eterno e grandioso Deus, obrigado por esse instante, por este momento de nós estarmos na Tua presença para aprendermos da Tua palavra. Pedimos com humildade de coração que o Seu Santo Espírito venha falar aos nossos corações através desta meditação de introdução de Escola Bíblica Dominical, através da lição que o reverendo Carlos Alberto vai nos trazer, que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, Pai. Que a Sua palavra venha ser verdadeira e eficaz em nossos corações. Somos gratos por tudo e por esse instante maravilhoso e oportuno de aprendizado da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje dentro da sequência do tempo litúrgico do Natal, hoje nós adentramos na nossa liturgia, comemoramos na nossa liturgia cristã, né? Essa liturgia cristã, ela não é apenas das igrejas reformadas, mas é de todas as igrejas que professam Jesus Cristo como seu único Senhor. É uma liturgia, é um calendário litúrgico que nós temos, que faz parte de toda a cristandade. E o tema de hoje que nós vamos falarmos brevemente é sobre o batismo do Senhor. A festa do batismo do Senhor. Esse domingo nos traz um cenário que de fundo traz de fundo o projeto salvador de Deus. No batismo de Jesus, nas margens do Rio Jordão, revela-se o Filho amado de Deus que veio ao mundo enviado pelo Pai, com a missão de salvar e libertar os homens. Cumprindo o projeto do Pai, Jesus fez-se um de nós, partilhou a nossa fragilidade e humanidade, libertou-nos do egoísmo
e do pecado. Empenhou-se em promover-nos para que pudéssemos chegar à vida plena em salvação. Se nós fazermos uma leitura das 3 palavras, dos 3 textos propostos para a nossa liturgia, proposto para esse dia no nosso calendário litúrgico, nós leríamos o livro do profeta Isaías, capítulo 42, dos versos de 1 a 6, e depois 6 e 7. Chegou aqui um assistente que está querendo nos atrapalhar hoje. Essa leitura do livro do profeta Isaías anuncia um misterioso servo, escolhido por Deus e enviado aos homens para instaurar um mundo de justiça e de paz sem fim. Animado pelo Espírito de Deus, ele concretizará essa missão com humildade e simplicidade, sem recorrer ao poder, à imposição, à prepotência, pois esses esquemas não são os de Deus. O livro do profeta Isaías, ele anuncia o Messias que é concretizado para a nossa fé cristã em Jesus Cristo, com o seu nascimento, com a sua manifestação, a sua epifania, né, como nós vimos a semana passada, né, a epifania, a manifestação de Deus, né, comemoramos dentro do calendário litúrgico, né, não uma comemoração, né, mas uma memória, memoramos esta epifania, esta apresentação de Jesus para os homens, manifestação de Jesus já na manjedoura, já no seu nascimento. E agora, hoje, nós estamos aprendendo, estamos vendo a respeito do batismo do Senhor Jesus. E vimos que o profeta Isaías já anunciava o Messias, já anunciava a chegada desse Messias. O livro de Atos, né, Atos dos Apóstolos, conforme nós lemos nesta manhã, reafirma que Jesus é o Filho amado que o Pai enviou ao mundo para concretizar um projeto de salvação. Por isso, ele passou pelo mundo fazendo bem, e libertando todos os que eram oprimidos. É este o testemunho que os discípulos devem dar, para que a salvação que Deus oferece chegue a todos os povos da terra. Amados irmãos, Jesus Cristo cumpriu o seu papel. Agora cabe a nós, conforme a leitura de Atos dos Apóstolos, cabe a nós, como seus discípulos, realizarmos esse projeto de salvação, anunciando, proclamando as boas novas do Evangelho, de forma a qual o nosso testemunho seja exemplo para outras pessoas, seja exemplo para outros. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 3, versos 15º ao 16º, e depois do 21º e 22º, aparece-nos a concretização da promessa profética veiculada pela primeira leitura, conforme nós falamos, né, pelo primeiro texto de Isaías. Jesus é o Filho, é o servo, é o Cordeiro imolado, enviado pelo Pai, sobre quem repousa o Espírito, e cuja missão é realizar a libertação dos homens, obedecendo ao Pai. Ele tornou-se pessoa, identificou-se
com a nossa fragilidade, com as nossas fragilidades de homens e mulheres. Ele torna-se homem vivente e caminhou ao lado desses homens e dessas mulheres no seu tempo, e caminha ao redor dos homens e das mulheres do nosso tempo através do seu Espírito Santo, a fim de os promover e de os levar à reconciliação com Deus e à vida em plenitude. E hoje ele desenvolve esse projeto através das Sagradas Escrituras e através do seu Santo Espírito, para nos levarmos a essa vida de reconciliação com Deus e de vida eterna no paraíso celestial. O significado do batismo de Jesus Cristo não é um significado de purificação de pecados, jamais poderia ser, já que ele é o Cordeiro imolado, é o segundo Adão. Mas o modelo de batismo do Senhor que serve para nós como igreja reformada é a nossa apresentação, é a nossa aceitação para o projeto salvífico de Deus, não para as nossas vidas apenas, mas para nós darmos testemunhos, para nós levarmos esse projeto de salvação a todos os povos como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos uma abençoada e excelente aula de Escola Bíblica Dominical, ministrada pelo Reverendo Carlos Alberto. Amém. Meus irmãos, nós vamos começar a nossa escola dominical de hoje, a primeira do ano de 2022. Eu gostaria de convidá-los a que leiamos Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8. Eclesiastes 3, de 1 a 8, a palavra do Senhor nos diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. A respeito do tempo, meus irmãos, nós temos duas definições de tempo para falar sobre o tempo de Deus e o tempo dos homens. Nosso tempo e o tempo de Deus, né? E a essas duas categorias nós chamamos de Cronos e Kairos, né? O Cronos é o nosso tempo. Nós, seres humanos, o tempo que nós, assim como nós conhecemos, não é? Medido em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios e por aí vai. E existe o tempo de Deus, que é o tempo Kairos, né? E por isso a palavra de Deus a respeito disso nos diz, né, que 1000 anos para Deus são como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Ou seja, há uma diferenciação muito clara aí sobre o que seja o nosso tempo e o tempo de Deus. E assim também, quando nós pensamos em calendário da igreja,
né, calendário de eventos. Nós temos aí agora, passamos aí esta semana, né, vivemos o derradeiro dia do ano de 2021, dia 31 de dezembro, e o primeiro dia do ano de 2022, dia 1º de janeiro. Este é o tempo do calendário comum, do calendário nosso, humano, né? Do nosso calendário geral. Mas no calendário da igreja, a contagem do tempo é diferente. Nós contamos a história da salvação distribuída ou contada ao longo do tempo. Como se conta a história da salvação ao longo do tempo? Aí essa história da salvação, o ano que nós chamamos de ano litúrgico, ele não vai começar no 1º de janeiro, nem terminar no 31 de dezembro. Mas ele vai começar no 1º domingo do Advento, contando o tempo, a expectativa para o nascimento do Salvador. Então, o primeiro período que nós temos aí nesse tempo do Advento, nesse tempo do calendário litúrgico, é o período do Advento, né? Em que se espera com ansiedade pelo Natal, pelo nascimento do Salvador Jesus. Esse tempo também, as cores litúrgicas, elas nos ajudam a contar esse tempo. De maneira que, no período do Advento, nós usamos o roxo, né? Então, a igreja se veste de roxo ao longo de todo o Advento. Por que roxo? Porque o roxo representa sofrimento, angústia, né? Ansiedade, aflição. Então, é a ansiedade com a qual a igreja espera pelo nascimento do Salvador, do Redentor, que é Jesus Cristo. Então, na pessoa de Cristo, nós temos o Redentor, e o tempo do Advento é esse tempo. Jesus é a luz do mundo, e o símbolo do Advento é a coroa com as 5 velas. Então, a cada domingo, nós acendemos uma vela representando a proximidade desta luz. Então, à medida em que vai se aproximando o Natal, a intensidade da luz vai se tornando mais forte, né? De maneira que nós acendemos uma vela no 1º domingo, 2 no 2º, 3 no 3º, 4 no 4º, e no domingo do Natal, no dia do Natal, nós acendemos 5 velas, que representam que a luz já é chegada a todos nós, né? É chegada a luz do mundo, que é Jesus. Jesus é a luz do mundo que é vinda até nós. Na sequência, vem então o período do Natal, quando a igreja se veste de branco, branco ou dourado, porque são as cores do rei e do reinado pacífico do rebento de Jessé, o reinado pacífico do Cordeiro de Deus, do Messias, né, do Salvador, que nos é enviado até nós. E esse período vai do dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro, que é o período do Natal em que a igreja se veste de branco. Depois vem a Epifania do Senhor, e aí a igreja ainda permanece de branco. Na sequência, os primeiros domingos do tempo comum, que vão até o domingo que antecede a Quaresma. Então, durante a Quaresma, que se inicia ao final do Carnaval, a igreja se veste novamente de roxo, porque agora a igreja se prepara para celebrar a Páscoa, né? Então, numa referência aos 40 dias vividos por Jesus no deserto, onde foi tentado pelo diabo, a igreja também experimenta 40 dias de jejum e oração. Em período de oração, buscando a presença de Deus, buscando a companhia do Senhor, a igreja se encontra, então, nesse estado de jejum, aguardando pelo grande acontecimento da Páscoa, ou seja, da ressurreição de Jesus. Dentro deste período da Quaresma, a igreja celebra, então, a quinta-feira, a instituição da Santa Ceia do Senhor,
a igreja celebra a paixão de Cristo na sexta-feira e termina com a sua ressurreição no domingo, quando novamente a igreja se veste de branco, né? As alfaias são brancas, os panos litúrgicos são brancos, porque agora, mais uma vez, o Salvador, o Rei que nasceu, morreu, ressuscitou e venceu a morte. E agora está lá sentado à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos e trazer salvação a todo mundo. Então já o roxo volta a dar lugar ao branco novamente, para que possa celebrar-se a salvação em Jesus. Contam-se da Páscoa 50 dias, e esses 50 dias após a Páscoa, nós celebramos então a festa do Pentecoste, porque Jesus que morreu, ressuscitou, subiu ao céu e fez a promessa de que nos enviaria o Paráclito, nos enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade que nos é enviado. E no dia do Pentecoste, a igreja se veste de vermelho. E o vermelho porque é a cor do Espírito Santo. É o vermelho do fogo que esteve manifesto nas línguas sobre a cabeça dos apóstolos no dia do Pentecoste, né? Então a igreja se veste de vermelho para celebrar Pentecostes. Também, passado esse período, nós retornamos ao tempo comum, quando a igreja se veste de verde novamente, e durante todos os períodos do tempo comum, a igreja celebra a criação de Deus. O verde aponta para a natureza, para a criação de Deus, né? Tudo aquilo que Deus criou perfeito, inclusive o ser humano, como criatura de Deus, criatura divina. E esse período vai se estender, então, até que chegue o último domingo do ano litúrgico, que é o dia da festa do Cristo Rei e Senhor do Universo, né? E neste domingo ainda de verde a igreja está para celebrar o Cristo Rei e encerrar assim o ano litúrgico, celebrando o Cristo Rei e proclamando que Cristo é Rei, Senhor, soberano e Salvador sobre todas as coisas. E ele encerra, então, esse ano litúrgico. E a igreja encerra o ano litúrgico fazendo esta proclamação, esta declaração, esta afirmativa de que Jesus Cristo é o Rei e o Senhor sobre todas as coisas. E assim, meus irmãos, nós celebramos a salvação, a história da salvação e o plano de salvação em Jesus, né? Nós aguardamos no advento o seu nascimento, celebramos no Natal o seu nascimento. Depois anunciamos no período da Epifania o nascimento do Salvador, o seu batismo. Entramos depois no período que vem a ser o período da Quaresma, quando nos preparamos para ver o sofrimento de Jesus e o seu sacrifício vicário em nosso favor, e na Páscoa a sua ressurreição. Celebramos 50 dias após a Páscoa o Pentecoste. Após o Pentecoste, celebramos o tempo comum, a criação de Deus, até que possamos encerrar o ano litúrgico celebrando o Cristo Rei e afirmando que Ele é Rei e Senhor soberano sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que possamos iniciar. Após esta abençoada aula de Escola Bíblica Dominical, chegamos a mais um final de Escola Bíblica. Logo mais, às 11 horas, teremos o nosso culto matutino, e às 18h30 teremos o culto vespertino. Convidamos a todos os nossos irmãos a estarem participando desses cultos de forma presencial ou de forma online. Por enquanto, a nossa Escola Bíblica Dominical continua de forma online, mas teremos surpresas aí logo mais para os nossos irmãos. Que o Senhor possa estar nos sustentando, nos abençoando nesse momento que nós passamos na presença do Senhor, passamos na presença da sua palavra, na presença do seu Espírito Santo para o aprendizado
da nossa no aprendizado da palavra de Deus que nos serve para as nossas vidas. Vamos, nesse instante de encerramento, vamos fazer uma oração de intercessão. Convido os irmãos a estarem intercedendo, a estar orando pelos pedidos que temos nos boletins, nos grupos de orações dos homens, das mulheres, possamos estarmos atentos em oração e sermos uma igreja intercessora que já somos, mas sempre sendo mais. Bondoso e eterno Deus, nesse instante nos colocamos na tua presença, nos colocamos para que o Senhor possa estar nos abençoando, nos edificando na tua palavra, como fomos edificados nesta manhã, através da vida do reverendo Carlos Alberto. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, dando sabedoria para ele, pois ele é a nossa liderança espiritual. Junto ao Pai, com o conselho da nossa igreja, os nossos presbíteros, presbíteras, também a nossa mesa diaconal, os nossos diáconos, diaconisas, ó Pai. Esteja abençoando todos os trabalhos da nossa comunidade, as atividades que nós temos, ó Pai. Agradecemos pela vida daqueles irmãos que completaram mais um ano de vida nessa semana e intercedemos, ó Pai, por aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade, por algum instante de dificuldade. Nós não sabemos ao certo o que esses irmãos estão passando, mas tu conheces, tu sabes, e o Senhor pode abençoá-los, ó Pai. Obrigado por tudo, obrigado por esse instante maravilhoso em Cristo Jesus. Amém. Somos gratos pela atenção dos amados irmãos, que por mais uma vez esteve aqui conosco através do canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, em aprendizado de Escola Bíblica Dominical. E todos tenham uma excelente e abençoada semana para a honra e glória do nosso Senhor. Espero vê-los no próximo domingo. Fiquem com Deus, fiquem com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, amém, amém.